Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o João Soares, professor de Biologia do Enem 360. Bom, estou aqui de novo para a gente dar continuidade do Enem. Antes de a gente começar a aula, galera, não se esquece, curte aí os nossos vídeos, compartilha nosso trabalho. Quem quiser também se inscreve aí, só clicar nesse sininho aqui embaixo que vocês vão receber as notificações das novas aulas que vão ser postadas. Quem quiser também pode me seguir no Instagram, lá eu posto algumas dicas de biologia e resolvo outras questões de outros vestibulares. Bom, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre saúde, tá? Tópicos de saúde que caem nas provas do Enem. 9% das questões de biologia estão relacionadas a esse tema, que envolve, por exemplo, questões de microbiologia, parasitologia, e conhecimento sobre métodos de prevenção, como vacinas. Bom, vamos lá. Essa questão é do Enem 2015, tá? Caderno azul, questão número 79. Não coloquei o print da questão porque ela era bem grande, então eu preferi escrever no slide. Vamos ler juntos. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos, e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal, que seria basicamente essa figura aqui ao lado, né? Então ela está mostrando 5 mecanismos que esses probióticos podem contribuir para o nosso corpo, né? E primeiro de tudo, o que são probióticos? O nosso intestino grosso ele é colonizado por várias bactérias, né, que vão compor o que nós chamamos de microbiota intestinal ou flora intestinal. E essa microbiota é extremamente benéfica para o nosso corpo. Ela tem benefícios para o nosso sistema imunológico, ela vai combater algumas bactérias patogênicas, como produzindo algumas toxinas que podem destruir essas bactérias, competindo por nutrientes e também competindo por local de adesão, por local de fixação. Um desses mecanismos foram numerados aqui no nosso esquema. Por exemplo, número 1, competição por nutrientes. Número 2, produção de substâncias antimicrobianas. Número 3, disputa por sítio de adesão. Número 4, estímulo à produção de imunoglobulinas, entre outros mecanismos. Por algum motivo, quando você tem alguma diarreia ou quando você usa um antibiótico, alguma dessas bactérias que compõem essa microbiota, elas saem do nosso intestino ou simplesmente morrem. Então, quando ocorre, né, essa diarreia ou quando você utiliza antibióticos, acontece uma desregulação, né, na comunidade bacteriana que compõe a nossa microbiota no nosso intestino. Então, uma forma de repor essas bactérias perdidas seria você utilizar esses probióticos. Esses probióticos eles são formados por bactérias, né? Algumas espécies de bactérias que já compõem naturalmente nossa microbiota, e a função deles seria, então, recolonizar o nosso intestino, exatamente para manter, né, manter esses mecanismos de exclusão de bactérias patogênicas. Agora, vamos para a pergunta, né? A pergunta é o seguinte: qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Bom, então a gente tem que saber qual é o efeito da vacina, né? E vocês vão ver isso no próximo slide. Bom, a vacina ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser utilizando um vírus, por exemplo, um vírus atenuado ou um vírus inativado. Até no enunciado ele fala de um vírus atenuado. E o que seria um vírus atenuado? É um vírus ali que ele pode se replicar no nosso corpo, mas após alguns procedimentos, ele perde a sua virulência, ou seja, ele deixa de se replicar no nosso corpo com uma alta velocidade. Então, ele não vai causar uma doença. E o meu corpo, especificamente as minhas células que compõem o meu sistema imunológico, podem combater esse vírus. Então, como essa vacina vai funcionar? Eu injeto, então, na pessoa esse vírus atenuado e algumas células, como as células dendríticas, né, são um tipo de fagócitos, irão reconhecer esse vírus como algo externo, como um micro-organismo patogênico, vão fagocitar esse vírus, vão processar esse vírus dentro do corpo da célula e vão colocar uma proteína desse vírus na membrana plasmática e vão mostrar essa proteína para outras células que compõem o nosso sistema imunológico, como os linfócitos B.
Nesse momento, eu tenho um processo que nós chamamos de apresentação de antígenos ou apresentação antigênica. Quando isso acontece, a célula dendrítica está mostrando para aquele linfócito que existe algum vírus ali, existe algum micro-organismo que pode causar dano para o nosso organismo. Então, esse linfócito, ao reconhecer essa proteína viral, ele se torna ativado e vai tentar combater todos os vírus que têm aquela proteína específica. E quais seriam as principais ações, né, desse linfócito B ativado? Primeiro, ele vai começar a se proliferar e alguns deles vão começar a produzir anticorpos, né, ou imunoglobulinas. Esses anticorpos têm como função tentar neutralizar esse micro-organismo invasor. Basicamente, ele vai se ligar especificamente àquele determinado vírus, né? E outros tipos de linfócito B irão continuar se proliferando e vão formar, né, e vão compor o que nós chamamos de memória imunológica ou células de memória. Basicamente, eles vão permanecer ativados durante um bom tempo no nosso corpo. E são eles que vão garantir a imunidade, né, para o organismo. Caso eu entre em contato de novo com aquele vírus, eu já vou ter linfócito B ativados, prontos para produzir anticorpos que irão, então, neutralizar o nosso vírus. Então, é dessa forma que a vacina atua. Ela induz a produção de anticorpos e induz a produção de uma memória imunológica. E aí, vamos voltar para a questão. Qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Letra A, número 5, seria manutenção da integridade epitelial. B, número 4, estimula a produção de imunoglobulinas. C, 3, expulsa o sítio de adesão. D, 2, produção de substâncias antimicrobianas. E, número 1, competição por nutrientes. Bom, gente, a gente viu que a vacina estimula a produção de imunoglobulinas, de anticorpos. Logo, o mecanismo de ação desse probiótico, que é similar ao da vacina, seria a letra B, que é o número 4, estimula a produção de imunoglobulinas. Beleza? Vamos agora, galera, para uma outra questão de genética, né? Todo mundo tem um pouquinho de medo de genética, mas fiquem tranquilos. 6% das questões de biologia do Enem são de genética. São poucas, mas é importante a gente resolver algumas questões aqui. Vamos lá. É uma questão também do Enem de 2015, tá? O número da questão é 79. Vamos ler juntos ali. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação de um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas, ou seja, gêmeas idênticas, eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Ou seja, elas eram heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, ela tinha aquela distrofia, enquanto que a outra irmã apresentava um fenótipo normal, ela não tinha doença. Depois a gente lê a pergunta. Então, essa questão está falando sobre herança sexual, né? O que é herança sexual? Basicamente, ele procura estudar os genes que estão presentes nos cromossomos sexuais e a gente vai tentar entender como esses genes presentes nos cromossomos sexuais são herdados. Vamos lá, sobre os cromossomos sexuais, né? As pessoas, né, tanto mulheres cis e homem trans, ou seja, pessoas que nasceram com sexo biológico feminino, possuem 2 cromossomos do tipo X. Então, a pessoa é XX. Enquanto homens cis e mulheres trans, pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, nascem com o cromossomo X e o cromossomo Y. Vamos dizer que então eu tenho um alelo mutante relacionado à doença da distrofia no cromossomo X, tanto de uma mulher quanto de um homem. A mulher, como ela tem esse alelo mutante, e por ele ser recessivo, essa mulher provavelmente ela não vai desenvolver a doença, porque o outro X ele tem um alelo normal. E esse alelo normal é dominante em relação ao alelo mutante recessivo. Ou seja, é esse alelo normal que vai ser expresso e vai condicionar um fenótipo normal para essa pessoa. Agora, os homens, se eles tiverem já esse X com alelo mutante, não existe um outro X com alelo normal para compensar. Logo, homens que têm esse X com alelo mutante vão ter a distrofia.
No caso das irmãs gêmeas, elas são heterozigotas, ou seja, elas possuem um X com alelo mutante e o outro X com alelo normal. Por que que uma é doente e a outra não? O que acontece é que... Opa, passei muito. O que acontece é que em mamíferos, né, em indivíduos do sexo biológico feminino, mamíferos, pode ocorrer uma inativação de um dos cromossomos X, certo? Então, nesse caso ali, nesse duplo X que eu tenho, por exemplo, esse cromossomo X pode ser inativado durante o processo de embriogênese. Essa inativação geralmente acontece lá nas primeiras fases da embriogênese. Esse X pode ser inativado, mas esse X também pode ser inativado. Ou seja, essa inativação é aleatória. Como esse pode ser inativado, como o outro também pode ser inativado. Então é aleatório. Apenas um X ali vai ter seus genes sendo expressos. Então, talvez tenha acontecido com as gêmeas. E aí vamos mostrar isso de uma forma melhor. Tá aqui o zigoto, né? A célula ovo que vai dar origem às meninas. E eu tenho ali então um X com a mutação. Esse zigoto, para formar o embrião, ele tem que começar a sua divisão mitótica. Mas no caso dos gêmeos, o que acontece? Quando esse zigoto sofre a divisão mitótica, essas células se separam, dando origem a duas células embrionárias, que darão origem aos gêmeos homozigotos, ou seja, os gêmeos idênticos. Só que no caso, o que poderia ter acontecido? Nessa célula embrionária da esquerda, o X mutante foi inativado. Enquanto que na célula embrionária da direita, o X normal que foi inativado. Consequentemente, a gêmea que deu origem, que teve origem desse célula embrionária da esquerda, ela vai ter o fenótipo normal. Enquanto que a outra gêmea que foi originada dessa célula embrionária da direita, onde o X normal estava inativado, ela teve o fenótipo da doença. Então é o que poderia ter acontecido. Logo, passei muito, mas vamos olhar ali rapidinho a pergunta, né? A diferença da manifestação da DMD, ou seja, da distrofia, entre as gêmeas pode ser explicada pela dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Lembrando que dominância incompleta é quando surge um terceiro fenótipo ali. Não tem um terceiro fenótipo ali. Falha na separação do cromossomo X no momento da separação dos dois embriões. Na formação dos embriões é uma divisão mitótica, então não tem separação dos cromossomos X. Os cromossomos X eles vão juntos para a outra célula que está sendo formada. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. Recombinação cromossômica é a mesma coisa que crossing over. Crossing over não acontece na mitose, só na meiose. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. É exatamente o que a gente viu. Após a formação desses dois embriões, né, que são produzidos depois da primeira divisão mitótica, vai ocorrer essa inativação do X. E por isso que as duas irmãs possuem fenótipos distintos. Bom, galerinha, a gente então pode fechar a nossa aula por aqui. Não se esquece, galera, de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossas aulas. Quem quiser também pode me encontrar lá no meu Instagram. Bom, gente, beijos e se cuidem.